A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Êxodo capítulo 4. E ainda a respeito do chamado de Moisés. Moisés encontra o Senhor na sarça ardente, que queimava e não se consumia. E o Senhor o chama. A motivação do chamado do Senhor é a libertação do seu povo do Egito. O povo clamou. O povo orou. E Deus agora estava respondendo. Toda vez que Deus vai responder uma oração, trazendo libertação, ele vai envolver uma pessoa. E aqui o chamado de Moisés. E é interessante a gente perceber que outros textos bíblicos, eles falam que Moisés, ele foi capacitado, treinado, estudado em toda a ciência dos egípcios. E ele era poderoso em obras e palavras. Mas na hora do seu chamado, ele disse assim para Deus: eu não sei falar, eu não sei usar a minha boca, eu não sei me expressar. E Deus diz assim: quem é que deu a boca para o homem? Quem é que faz o homem falar? Não sou eu que criou todas as coisas? Não é interessante a gente perceber que por 40 anos Moisés, ele é criado no melhor lugar, dentro do palácio do faraó, e ele estuda nas melhores escolas, tanto que se diz que ele é estudado em toda a ciência dos egípcios. É como se a gente dissesse assim, que Moisés estudou em Harvard, a melhor faculdade dos Estados Unidos em administração, liderança. Isso é, ele tinha tudo para dizer assim: Senhor, eu entendo e tenho habilidade para responder esse chamado. Aí você percebeu que na hora, nas coisas de Deus, ele diz: eu não sei nem falar. Quer dizer, cadê aquele homem estudado, habilidoso? Cadê o homem que era eloquente e que era cheio de palavras e obras? É interessante a gente perceber que Deus, ele não quer usar simplesmente as nossas habilidades naturais. Não que ele não vai usar a capacitação, as habilidades que você tem, mas você sabia, não são as nossas habilidades naturais que fazem o reino de Deus crescer, ou que operam a salvação e a libertação de Deus. Porque se fossem as nossas habilidades naturais, seria o homem que teria glória. Mas toda glória tem que ser de Deus. Por isso que ele passa 40 anos no Egito e depois 40 anos em Midian. Na verdade, os 40 anos que se seguiram a saída de Moisés do Egito para Midian foi um tempo de esvaziamento. Foi um tempo de fazer com que Moisés chegasse ao fim de si mesmo. Você sabia, tantas pessoas que às vezes elas são habilidosas no falar. Algumas pessoas são professores, outros repórteres, palestrantes no mundo dos negócios, líderes no mundo dos negócios. E eles acham que Deus vai usar simplesmente aquela maneira deles terem aquelas habilidades no reino de Deus. Não, você sabia que Deus, ele faz com que isso se esgote na nossa vida, para que a nossa confiança nunca esteja na nossa habilidade, na nossa inteligência ou na nossa sabedoria. Então, quando ele faz que esse homem chegue ali no fim de si mesmo, aí chega o momento dele ser usado. Então, houve um momento em que Moisés achou que ele poderia ser usado. Não era o momento. Mas teve um outro momento, quando ele chegou no fim de si mesmo, quando ele teve a certeza: rapaz, eu não sou nada. É que Deus chegou para ele e disse: agora eu quero usar você. E quando ele é chamado, ele retruca ao Senhor dizendo: não, chama outro, né? Envia outro no meu lugar. Você sabia, as pessoas mais certas na hora do chamado são essas que reconhecem que não são nada e que não têm habilidade alguma para fazer o que Deus está pedindo. Por quê? Porque Deus está chamando Moisés para a obra dele, não para a obra do homem. A obra de Deus é uma obra impossível, porque senão não seria uma obra de Deus. Seria a obra do homem. Se o homem pudesse fazer com suas habilidades, então não era a obra de Deus. A obra de Deus é uma obra que eu não consigo fazer. Mas Deus, ele me usa para mostrar a sua glória, a sua sabedoria, o seu poder diante do mundo. Então, assim, você vai ser chamado, ou está sendo chamado nesse exato momento. Assim, confia no chamado de Deus. Eu sei que vem a dificuldade no nosso coração, porque Deus vai usar
as coisas que você tem na mão, até as mais simples. Como ele disse, o que é que você tem na mão? Um bordão. O que era aquilo? Era o cajado do pastor. Era o que ele trabalhava naquele momento. Se Deus vai usar, Deus vai usar quando nós nos rendemos. E ele vai fazer coisas poderosas através de você. Então, não tenha receio do chamado. Jesus disse assim, olha, vocês serão enviados diante de autoridade de reis. Não fiquem preocupados sobre o que vocês vão falar, porque naquele instante, mesmo instante, o Espírito Santo tomará vocês e vocês falarão da minha parte. Então, não tenha medo. Deus, ele traz a habilitação do céu. E eu quero te dizer que o Novo Testamento, a palavra de Deus, diz que você foi feito ministro da nova aliança, habilitado para pregar o Evangelho, desde a hora do seu novo nascimento. Então, não tenha medo, deixa Deus te usar. Receba o pão da casa.